Você prefere reviver o ano de 2019 inteirinho do jeito que foi ou ganhar R$ 1 milhão, mas para isso ter que sair pelado meio-dia no centro da cidade numa segunda-feira, gritando uma música do Padre Marcelo Rossi e para isso perder o seu réu primário por atentado violento ao pudor? Oi, eu sou o Rizzi e esse é o meu conselho de mendiga. Roda a vinheta. Ai, meu coisinho! Essa é a vinheta de hoje. E aí, Comitê Revolucionário Ultra Jovem? Nossa, essa é pras millennials, pras 30 a mais, que vão catar essa referência do Cruz. Cruz, cruz, foi na cruz onde um dia eu vi. Ai, gente, hoje eu tô fazendo uma coisa que eu queria fazer já, que é dar o cu pra um fantasma. Gravar de madrugada. Essa minha relação é foda, cara. Porque assim, ó, quando eu durmo cedo e acordo cedo, eu rendo. Meu Deus do céu. 10 horas da manhã eu já fiz trocentas coisas, mas a realidade é diferente, porque eu tenho muita dificuldade de não sucumbir à sedução da noite. Eu amo a madrugada, amo, amo. Enfim, né? Antes da gente entrar no assunto de hoje, deixa eu ver os comentários da semana. Alguém tá assistindo Quem Ama Cuida, a novela? Puta que pariu, hein? Só pra passar raiva. Caralho, Valcir Carrasco tá. Olha. Ai, gente, é muita previsibilidade, sabe? Enfim, tá me irritando muita coisa. Mas assim, eu reclamo, mas não perco um episódio. Gostaria que alguém entrasse e matasse a Carmita e Tony Ramos, te amo, mas o velho Otoniel, homofóbico. Ah, eu tava falando com meu marido, sabe? Pra quem não tá assistindo, o Tony Ramos tá interpretando um avô de família que cria o neto e ele é homofóbico. Mas naquela premissa mais bem primária, assim, inicial, sabe? O menino tá se descobrindo, daí o Tony Ramos acha um livro na mochila dele, que é um livro gay. O Tony fica mandando ele falar que nem homem, andar que nem homem. E isso está acontecendo aos bilhões nesse exato momento em trocentos lares do Brasil. Eu sei. Não tô dizendo que não é pertinente, mas, porra, na novela anterior, Três Graças, a gente tinha um casal de garotas se beijando desentupidor de fossa de língua todo dia na tela, um casal de gays mais velhos, né, o Miguel Falabella e o Samuel de Assis, uma mulher trans, cuja trama central não era nem sobre só ela ser trans, ela, enfim, né, era uma mulher com zil outras questões, e aí vir de tanta diversidade, tanta representatividade para um argumento que eu acho que o problema não é esse argumento dali do negócio do Tony Ramos. O problema é que não tem outras representações, sabe? Tá me parecendo uma novela do começo dos anos 2000, onde a única coisa que se tem de identidade fora da heteronormatividade ali é um garoto se descobrindo e o pai, avô sendo homofóbico. Tipo assim, ai, sabe? Meu cu. Parece que eu tô assistindo América. Nossa senhora, lembra de América, gente? Como eu torci por aquele beijo do Júnior e do Zeca. E foi gravado 3 vezes, né? Na terceira foi um boquetão. A louca! E não foi ao ar. Enfim, tô assistindo Quem Ama Cuida. Comecei a ler História do Olho. História do Olho do Meu Cu. Que é basicamente isso. Do Jorge Bataille. Não sei se é assim que pronuncia. E tô bem no comecinho, li um capítulo só, mas tô gostando. Um sururu. Bem a cara desse podcast. Sauriquido. Vamos tomar água? Vamos. Aliás, olha o verso fechando lá no final. O inconsciente se manifestando, né? Eu tava pensando sobre o que seria o episódio de hoje, porque
Ai, tem tanta coisa que eu quero falar. Tem tanta coisa bacana pra falar. O pum do palhaço. É, mas me peguei pensando a respeito disso. E acho que ter comentado. A minha memória ter manifestado aqui esse lance do papel do Tony Ramos com o menino gay ali. Clareia que eu acho que eu vou falar sobre o que eu tava pensando mesmo, que é. Que tal eu mostrar os pentelhos do meu cu no Instagram? Que é como os desdobramentos da vida para nós que fomos diferentes. Porque originalmente eu ia falar sobre ciúme, pode ser que seja sobre isso também que eu vá falar. E aí eu comecei a pensar no meu primeiro amor para poder traçar esse paralelo do tema com a minha vivência e, portanto, poder explorar o assunto. Mas é muito louco porque nós, e eu acho que nesse episódio, quando eu disser nós, eu vou estar dizendo nós, a louca. Eu vou estar dizendo nós, meninos gays, meninas lésbicas, bissexuais, crianças, adolescentes transexuais, adolescentes que foram meninas, meninos gordos, pretos, com deficiência. Tudo é muito diferente pra nós, gente. Se você tá me escutando e é uma pessoa heterossexual, cisgênero, é possível que você tenha passado por muitas coisas, né? Porque, enfim, pessoas héteros também sofrem bullying. Também teve gente que teve, sei lá, questão de acne, de timidez, sotaque, mil coisas. Mas nós, assim, que fomos muito excluídos, separados ou xingados, foi muito diferente, sabe? Porque, por exemplo, como um menino gay, nos anos 2000, as minhas amigas eram todas meninas. E os outros gays que existiam na escola, na minha, eu acho que só tinha um, que era uma bichona assim. Eu tinha pavor dele. Pavor. Porque era um espelho, né? Então eu tava é, projetando nele uma raiva, uma repulsa, que era ali a minha homofobia internalizada, enfim. As minhas amigas, muitas, muitas, no ensino médio, né? No ensino médio, acho que todas eram meninas gordas. Uma delas era uma garota com deficiência. Na adolescência, daí eu fui ter amigos gays, mas naquele período ali do primário. Deixa eu dar um pito. O rolê era outro, porque o nosso universo, o mais próximo que chegava do universo de um menino gay era ter amigas meninas, né? Para a maioria de nós. Principalmente os que eram mais salalá, flamboyant, bichona, que nem eu. Então por que que eu tô falando isso? Porque a experiência na adolescência de começar a se relacionar, quando o desejo começa a se manifestar de uma maneira mais forte, é muito diferente para quem não era visto como uma pessoa possível, sabe? Por exemplo, acho que eu vou ter que dar muitos exemplos porque ela é Ai, 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 vamos fuder no urubisi. exemplos práticos para poder me fazer entender. Minhas amigas negras, elas não eram as meninas que, assim, eu era muitas vezes o cupido, né? Minha função social ali. Os garotos bonitos e interessantes vinham atrás de mim para eu fazer a liguinha, né? Fazer a ponte com as minhas amigas que eram as gatinhas populares descoladas. As minhas amigas negras não estavam nessa lista de meninas com quem eles queriam ficar. Minhas amigas gordas, muito menos. Eu nem se fala, né? Eu não tinha um menino, um paquerinha. Eu gostava, eu tinha os meus desejos, eu tinha os garotos que eu achava bonito. Na primeira série já eu fui apaixonadinho por um garoto. Na primeira, assim, já. E mas eu tinha que recalcar esses desejos todos pra mim, né? Nem mesmo pra minhas amigas eu contava, embora eu tenha me assumido relativamente cedo. Então, pra nós, os outcasts, os freaks, os weirdos,
os estranhos, as aberrações, as criaturas de circo, tudo foi muito diferente. Meu Deus, essa história tem tantas camadas falar sobre isso que eu vou falar pra vocês beber água de novo pra eu conseguir pensar aqui no meu raciocínio. Raciocínio! Não, do raciocínio! Pênis é bom, vagina também. Deixa eu dar um pito. Hoje vai ser uma suruba mental. Que eu não faço roteiro em nenhum, mas nas outras vezes eu fiz anotação, né? Nesse eu não anotei porra nenhuma. Ó, o pigarro da Nair Belo. Lembra da nossa negociação, né? Eu vou pigarrear, mas não vou mastigar nos ouvidos de vocês. Então, até ali o final do primário, eu era esse garoto, o melhor amigo das meninas, o mais engraçado, o mais desenvolto para fazer trabalhos que precisava apresentar em público, inteligente, eu era. Enfim, eu era uma pessoa muito querida na, na sala, no rolê ali, mas não tinha uma vida amorosa possível pra mim ali na minha pré-adolescência, sabe? Quer dizer, eu tive muitas namoradinhas, inclusive namorei garotas lindíssimas. Minha primeira namorada na sexta série. Fiz todo mundo chupar meu cu cagado, né? Porque ela era, tipo, a garota mais linda do colégio e eu namorei com ela. E foi uma parada muito genuína, muito bonitinha, a gente se gostava muito. Inclusive, somos amigos hoje. Um beijo, Fran, se você estiver me ouvindo. Continua sendo linda de parar o trânsito. Nossa, falar de parar o trânsito é muito gíria de velho, né? Ai, que loira tesuda fazendo a minha pingola subir. E na época eu lembro que os garotos ficaram assim, gag de la gag, sabe? Porque e eu tinha 12 anos isso. Mas, e eu gostei muito dela, muito, muito, assim. Eu fui muito apaixonado. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque isso também era sei lá, eu tentando viver alguma coisa possível pra mim. Porque eu sempre fui dos homens, assim, sempre gostei muito de homem mesmo. Meu desejo sempre se manifestou por outros homens. Acho que eu me permiti viver essa paixão, essa atração com uma menina que foi genuína, mas por outros motivos, assim, né? Eu acho que é muito comum na vida do homem gay que no período em que a gente se relaciona com mulheres, e agora eu tô falando de homens gays, não bissexuais, tá? Muitas vezes a gente confunde admiração com paixão e amor, sabe? Por exemplo, é possível que eu tenha me apaixonado por essa primeira namorada porque ela era muito, muito linda. E eu tive outras namoradas que hoje eu olho pra trás e eu vejo que era admiração, sabe? Mulheres que eu achava muito foda, muito inteligente, muito talentosa. E aí eu achava que era uma paixão e no fim era eu sendo um fã. Mas voltando ao lance de amores possíveis, até ali o começo da minha pré-adolescência, eu era só o amigo engraçado, o amigo inteligente. Para algumas coisas, né? Porque para exatas eu era burro de maré de si. E eu sei que muita gente que tá me ouvindo vai se identificar, de novo, com os outros recortes, né? Meninas, meninos gordos, pretos, pessoas que estavam fora ali que não eram vistos como atraentes, como um crush possível, como um flerte, uma paquera, sabe? Na adolescência, tudo melhorou muito, porque eu tive um privilégio muito grande, que é o de nascer com um pau grosso. Deixa eu fumar. Ai, gente, esse episódio vai ser um sururu. Eu falei pra vocês que eu vou ter que botar botox no cu. Cara, eu vou ter que botar botox no cu. Será que eu entro nesse. Vou entrar nesse assunto agora, foda-se, depois eu volto. Ó, pra calar a boca de vocês, cara, eu vou ter que botar botox no cu. Por quê? Fui no proctologista
Ele entrou dentro do meu rabo, a louca. E eu tô com uma parada, eu desenvolvi uma parada que se chama hipertonia. Que é tipo assim, o meu cu não se arregaça. Não se arregaça. Meu Deus, o que que é intimidade, né? A intimidade que a gente cria virtual, gente. A gente perde a dimensão nas coisas. Eu esqueço que eu vou encontrar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida na rua e que vai me perguntar: e aí? Como é que foi o botox no cu? E eu vou pensar por um segundo: como é que você sabe disso? E aí eu esqueço que eu tô aqui contando pra milhares de pessoas, né? O meu cu não se arregaça o quanto deveria quando eu vou cagar. Entendeu? Tipo, ele tinha que se arregaçar legal pra, né, fazer o meu poc-poc como uma pessoa normal. Mas de repente o músculo do esfíncter ali ficou preguiçoso. Então é como se eu estivesse parindo um Cleison, entendeu? Eu sinto muita dor, muita dor. E daí me machuca e tal. Parece que eu tô menstruando pelo cu, a louca. A pessoa ouvindo esse podcast comendo. E aí, pra vocês verem, tá? Porque vocês acham que eu sou arrombada? Pelo contrário, querida, eu sou apertada como uma melancia insutinha. Se um dia eu quis ficar larga, a natureza me devolveu tudo. Não, mas sério, gente. Aí tem que aplicar o botox pro meu cu se arregaçar. Ai, gente, aí eu tô vendo. Gente, R$ 5.000, cara. Ô, minha gente, vão fazer um mutirão me ajudar? Eu fiquei passado porque eu achei que ia ser igual Botox na cara. E Botox na cara eu faço permuta, né? Eu aplico Botox desde os 25 anos preventivo, tenho parceria com. Sempre tô em parceria com alguma clínica de estética. E aí vai fazer um ano que eu tô sem Botox na cara, que eu fui deixando. E eu jurando que ia ser o mesmo valor de botar um Botox na cara, né? Que geralmente é ali em torno de R$ 1.600. Mano, 5.000. Sério. E eu não posso nem fazer programa, né? Porque como é que eu vou dar o cu assim? Mas também tem camadas muito interessantes, porque eu tô me conectando muito com o meu lado mais Donatella Versace e com o meu prazer de outras formas, enfim. Isso pode ser assunto para outro momento, um momento em que nós estivermos assistindo o filme da Bruna Surfistinha com a Rita Cadillac. Quer comer a Rita Cadillac? Quer? Então vamos tomar água. Eu tive um privilégio muito grande que é ter a personalidade que eu tenho, sabe, gente? Antes eu usava a palavra coragem, porque eu me assumi com 14 anos, né? Não para os meus pais, mas para o mundo. E uma vez conversando com um amigo, eu falei, eu fui muito corajoso, né? Pá, não sei o quê. E ele falou, amigo, foi também corajoso, mas é um privilégio ter uma personalidade assim, porque a pessoa que não se assume cedo não é porque ela é covarde. Existe uma série de fatores, sabe? Mas uma série de fatores que a gente não vai nem desmembrar aqui, porque senão abriríamos um outro tópico muito profundo e que passa por muitas camadas. Mas eu, sei lá, eu tive esse privilégio, eu vim com essa personalidade, eu peitei a parada e me assumi. Então, na adolescência, a coisa começou a ser diferente pra mim do que ali no ensino fundamental. Então, logo eu me assumi, a minha roda de amigos foi mudando muito, eu fui ficando. Meus melhores amigos foram tornando-se ali mulheres lésbicas, né? Eu sempre tive um imã com sapatão, a minha vida sempre foi permeada por sapatão. Tive amigos gays depois, ali na adolescência, e aí é muito diferente, cara, é muito diferente. Diferente pro bom, sabe? É muito espetacular quando você se sente compreendido de uma maneira humana, existencial, de um jeito que outra pessoa não pode te compreender. Embora as minhas maiores amizades sempre tivessem sido naquela parte da minha vida com sapatão, ter amigo gay foi uma parada assim de caralho, finalmente eu me sinto completamente compreendido, sabe?
compreendido por completo mesmo. E aí, o lance da internet, né? Eu fui adolescente na época que, enfim, bom, na minha pré-adolescência já tinha Orkut, MSN, Fotolog, tudo isso. A rede social já era uma realidade bem presente. Na adolescência, mais ainda. Então, ficou mais possível, mais fácil encontrar garotos e flertar, aquela coisa toda, né? Mudou muito. Como eu comentei num outro episódio, pra gente que é millennial, o salto tecnológico foi muito grande, né? A gente foi de... Nossa, eu fiz a minha amiga sair no meio da aula na sétima série pra me levar até a casa dela pra pegar a Capricho, que ela era minha amiga riquinha e ela tinha Capricho, porque na capa tinha saído o Bruno Galhaço, que era o beijo gay de América que ia acontecer, né? O casal gay. Ou seja, a virtualidade que eu podia acessar naquele momento para me sentir próximo, de me sentir representado, era uma revista. E aí, pouquíssimo tempo depois, eu estava na internet e tinha a possibilidade de conhecer garotos para mim mesmo, na vida real. Uma mudança muito brusca de realidade. Então, pude ir conhecendo pessoas, as minhas amigas lésbicas também, a gente saía junto, tava sempre junto de tarde na casa de alguém, todo fim de semana a gente ia ao shopping. E aí, senso de pertencimento, né? É o outro rolê. Outro rolê. A minha infância foi maravilhosa, viu, gente? Apesar de todos os desafios e bullying e tal, eu tive uma infância maravilhosa. E a minha adolescência é melhor ainda, porque encontrar a sua turma já é uma parada muito foda, né? É encontrar-se consigo mesmo, finalmente deixar que a sua versão mais autêntica nasça, sem que você precise ficar nas sombras do próprio ser, sabe? É muito doloroso você ter uma parte sua escondida. Então, minha adolescência foi gloriosa nesse sentido. Aí, o que que acontece? Acontece tabagismo. Deixa eu tragar e vamos tomar água. Pega a sua garrafa, enfia no seu cu. Vamos aplaudir Ricky Fallen! Peraí. Jamile. Campeão. Tá. Daí ali na adolescência, né? Já tínhamos nossos namoricos e crushes e não sei o que, piriri pererê. E eu lembro que eu ia dormir, eu sempre sonhei muito, né? Acordado também, não só dormindo. E toda vez que eu ia dormir, eu imaginava, assim, ficava me imaginando com meu namorado. Todo adolescente faz isso, né? Independente de ser, enfim, LGBT ou hétero, foda-se. E eu sempre imaginei meu namorado do jeitinho assim que eu queria que fosse. Que é exatamente como é o meu marido hoje. Só que numa versão daí na mesma idade ali, né? Na mesma idade não, porque eu sempre gostei de homem mais velho. Mas naquele caso, mais velho podia ser pouca coisa ou aparentar mais velho. Até que eu conheci meu primeiro namorado, cara, meu primeiro amor. E aí foi uma paixão muito, muito, muito fulminante. Muito. A distância, velho. Que é o cara pra quem eu escrevi o meu álbum Celeste, que é muito provável que quase todo mundo que tá me ouvindo falar agora conheça. Se você não conhece, vá conhecer. Tá completando 10 anos, inclusive, esse álbum. 10 anos de lançamento, né? Não de que eu gravei. E eu me apaixonei por ele perdidamente. Foi a distância. E, cara, aquela paixão foi avassaladora. Acho que todo primeiro amor né? Na pré-adolescência, na adolescência e tal, todo primeiro amor é muito forte. Muito, muito. Independente de gênero ou orientação sexual. Mas eu acho que tem uma camada a mais pra gente. Repito, a gente, nós, os excluídos, né? Os que antes não eram vistos como pessoas possíveis. Então a minha relação com aquele primeiro namorado foi, na mesma medida, o céu e o inferno, sabe, gente? Porque eu sentia um ciúme
Doentio. Eu era a Heloísa de Mulheres Apaixonadas. Porque pela primeira vez, por várias razões, né? Mas entrando mais na nossa pauta de hoje, pela primeira vez eu eu tava vivendo o que eu cresci vendo minhas amigas viverem muito antes de mim. Eu tinha 16 anos, gente. Tava super em dia, né? Não tava atrasado com nada. Mas com 14, 12, 13, 14, minhas amigas já tinham namoradinho, né? Eu não tinha aquela experiência. Então, apesar de eu estar vivendo no tempo certo, né? Digamos assim, que em tese não tinha atraso nenhum, na prática tinha, porque eu já via outras pessoas vivendo isso, eu ansiei já por muito tempo. Aos 16 eu já tinha essa sede de viver isso há muito tempo. E agora era muito mais intensa, porque eu estava no auge da minha adolescência, né? Aí eu me apaixonei e foi recíproco, né? Ele se apaixonou por mim também, então. E, gente, ele era lindo de morrer, assim. Ele era do jeito que eu sonhei. Do jeito que eu sonhei. Que é, se eu for descrevê-lo, é a mesma coisa do meu marido hoje. Ele era alto, barbudo. Eu tinha 16, ele tinha 19, mas aparentava mais, porque ele tinha um porte de homão, assim, sabe? Ele performava a heteronormatividade, que é o famoso jeitinho de macho. Naquela época eu tinha muita homofobia internalizada, sabe? Eu fazia essa divisão binária. Eu achava que eu era o lado feminino da relação e que ele era o lado homem da relação. A gente não tinha esse debate, esse conhecimento, essa desconstrução que tem hoje. Embora muito disso tenha permanecido comigo e eu admita, mas eu desconstruí muita, muita, muita coisa na minha vida. Então ele era o combo, né? Então pensa, gente. Aí a receita, viver isso pela primeira vez com alguém da altura do meu sonho, sabe? Não era assim, eu conheci um carinha legal, ele não é aquilo tudo, mas não. Ele era tipo o cara retirado da revista Capricho que eu sonhei. Da Capricho não, né? Que Capricho era tudo uns boyzinho tipo galanzinho. Ele era uma versão de hominho já, sabe? E ser recíproco, ser à distância. Ter aquilo pela primeira vez foi uma parada surreal. Então, o meu ciúme era doentio, porque eu, além de tudo, tinha autoestima muito baixa, né? Eu poderia citar mil razões para isso, mas aqui está em pauta que é suficiente. Nós que não fomos vistos como pessoas possíveis, atraentes ou pelo menos atraentes para o gênero. Porque assim, eu era atraente para algumas meninas, mas eu não era atraente para os garotos. Então não adianta de nada. A validação que eu buscava era outra. A gente sempre teve autoestima muito baixa, sabe? Pessoas que, enfim, que sofreram racismo, gordofobia. É muito difícil, cara, a gente construir autoestima quando a gente vem de uma realidade dessa. Então eu achava que a todo momento aquele namorado ia conhecer alguém mais interessante, que ele ia me trocar, que ele ia ficar com outra pessoa. Eu pensava que eu tinha que levantar minhas mãos pro céu e agradecer por ele me amar. Não só por ele me amar, mas eu pensava assim, se eu perdê-lo, eu nunca vou conhecer um homem tão bonito que vá me querer. Horas iguais, faça um pedido. Bom, não vai ser horas iguais, talvez a hora que tu tá ouvindo aí, ou assim também, foda-se. Eu nunca vou achar um homem tão bonito como aquele, então virou uma relação assim de tóxica, sabe? Eu era devoto daquele namorado. Mas isso tem uma complexidade absurda também, que eu acho que nem adianta eu desmembrar aqui, porque, ou sim, ao mesmo tempo que eu era doente de amor, de paixão por ele, eu também era um adolescente no auge dos meus hormônios, dos meus desejos e sendo ali assumido pela primeira vez. Então, era um conflito muito grande, porque eu o amava de uma maneira doentia, mas também sentia muito tesão por outros caras, não sabia administrar direito esse desejo, e essa é uma das razões pela qual a relação era doentia.
para além da autoestima. Então aqui entra um segundo tópico. O fato de que eu sentia tão fortemente desejos avassaladores por outros homens que eu projetava nele a possibilidade de que ele também sentia. E devia sentir, né? Também era um adolescente, 19 anos. Mas todo aquele conflito interno, toda a latência do meu desejo, as minhas pulsões, aquilo que eu sentia em relação a mim, eu recalcava, era obrigado a recalcar esse desejo e projetava nele. Então eu era assim a Heloísa de Mulheres Apaixonadas, gente. Nossa, eu sei que a maioria vai pegar essa referência e é a referência perfeita. Eu era daquele jeito mesmo. Eu era romântico no último, sabe? Escrevia longas cartas e... Meu, era a época do Team Infinity, que é tipo assim... Lembra que uma chamada da TIM, por 25 centavos, tu podia ficar no telefone o tempo que quisesse, lembra? Meu Deus, nós ficávamos horas. Se tivesse R$ 2 de crédito, tinha o quê? 4, 8? Não sei fazer conta. Então, assim, ficávamos horas e horas no telefone, horas e horas no MSN. Era uma adoração, uma devoção, sabe? Eu era doente por aquele cara. E ele me correspondia. Eu era muito correspondido, eu fui muito amado, essa paixão foi recíproca, só que ele era um pouco mais são, ele não era tão doente quanto eu, sabe? Mas era apaixonado o suficiente pra ceder às minhas obsessões. Houve um momento até que ele quis terminar e eu, meu Deus do céu, fiz um escândalo e aí ele não terminou. Gente, eu me lembro de uma... A gente brigava muito, muito. E uma vez eu falei, tipo assim, fica comigo nem que seja por pena. Ai, como a vida é maravilhosa, como o tempo, a existência do tempo é uma coisa maravilhosa, sabe? Pensar em mim hoje aqui gargalhando disso é uma loucura, porque, gente, que coisa horrorosa de se dizer. E me assusta o fato de que há pessoas hoje, né, com a minha idade de hoje, 34 anos, falando isso. Então, toda vez que eu quero abordar um tema, falar alguma coisa com vocês e eu penso, ai, mas isso é tão primário, um assunto tão que isso é tão óbvio. Não é, cara. Não é. E aí volta já a minha reflexão lá do começo, né, em relação ao negócio da novela do Tony Ramos pra mim mesmo. Pra eu relembrar que as coisas, os tópicos que parecem primários pra mim podem ser urgentes pra muitas pessoas. Então, eram muitas as camadas que me faziam viver uma relação amorosa de uma maneira muito disfuncional, sabe? Por ter sido um de nós, né? Um dos excluídos. Eu não era excluído socialmente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Nós que... Enfim, os dissidentes, nós que éramos dissidentes, os fora da norma, fora do padrão, fora do que era visto como possível. Então aquela relação, cara, foi uma loucura, foi muito doentia. E eu tô vendo aqui que eu já tô com meia hora de duração. Então eu não sei se o episódio vai ser sobre ciúme, não. Eu acho que eu vou ter que fazer um outro episódio só sobre ciúme. Porque aí a gente tem muitas coisas pra destrinchar, muitas coisas interessantes, muita coisa na literatura legal de trazer. Mas acho que fica sendo um episódio... Calma que eu não terminei ainda. Mas um episódio pra gente, né? Nós que fomos essa galera. Porque viver um primeiro amor quando tu é uma pessoa que teve essa vivência tem um peso muito diferente, né? Porque eu acho que... Vocês também se sentiram assim, gente? Vocês escrevam pra mim depois na seção de comentários, da onde você tá ouvindo, porque eu sei que eu não fui o único, sabe? As minhas amigas lésbicas, quando tiveram a primeira namorada, também foi uma parada muito avassaladora, sabe? Um medo de perder, um medo de ser trocado, ou uma devoção fora da curva. E essas coisas se perpetuaram por muito tempo.
E eu tenho certeza que se você viveu isso também, você também vai entender isso que eu quero dizer agora, que é quando eu saí dessa relação que entre idas e vindas, entre a experiência de morarmos juntos, inclusive a gente foi de namorar à distância para morar junto para voltar a namorar à distância. 4 anos. Não é como se após o fim da primeira experiência esses padrões tivessem se encerrado na minha vida. E eu posso apostar que se você que está me ouvindo é uma pessoa que viveu uma experiência dessa, também perpetuou isso na tua vida por muito tempo. Por exemplo, se você é uma pessoa preta, uma menina negra, um menino negro, eu tenho certeza que as mazelas do racismo se refletiram muitas vezes nas tuas relações e se refletem até hoje. Eu percorri uma longa, longa, longa jornada, assim. Eu realmente sou outra pessoa, com certeza. Mas eu sei que em algum lugar do meu inconsciente, alguma coisa ainda se repete, ainda permanece daquele adolescente, sabe? É que eu mudei muito mesmo, gente, assim, a duras penas, sabe? Eu fiz o caminho das pedras pra me desfazer dessa versão de mim, pra conseguir amar. Aliás, eu fui uma pessoa que... Peraí, vamos tomar água pra eu conseguir organizar o meu pensamento, peraí. Ai, meu cozinho. Vou fazer a vaquinha do meu botox no cu. Alguém quer? Tem algum... Ô, minha gente, algum procto quer fazer parceria? Pior que meu proctologista é excepcional, cara. Mas eu fiquei passado, não imaginei. Foi mais caro que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha virado só ativo. Onde eu estava? Ah, tá. Sobre perpetuar, né? Não apenas eu não deixei de reproduzir esses comportamentos quando acabou a primeira relação, como eu perpetuei até a maior parte da minha vida adulta. Mesmo todos os meus sofrimentos, meus relacionamentos foram muito, muito conturbados, porque a criança e o adolescente que eu fui, que não era visto como uma pessoa possível para outro cara, cedo, validado desde cedo, isso se refletiu muito na minha vida. Muito. E teve muitos outros fatores, tá, gente? O fato do desejo recalcado foi uma parada, foi tão importante quanto esse lance da autoestima, real, assim. Eu demorei muito pra entender que as dinâmicas de relacionamento que eu me enfiava não eram pra mim, que eu sentia ciúme porque no fim eu também queria fazer igual, que eu tava recalcando vários desejos. E hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo que isso já tava lá de muitas formas, sabe? Muitas formas. E pá, esse é um assunto foda pra gente trazer, hein? Um assunto foda mesmo da nossa desconstrução das formas de amar, uma coisa bem Regina Navarro Lins. Isso pode render um episódio muito foda. Até poderia entrar nesse assunto agora, mas já tá com 38 minutos. Mas rende um episódio sozinho. Acho que talvez o próximo eu possa pegar esse gancho e falar sobre ele. Enquanto eu não aprofundo, pra amarrar, eu vou dizer isso, né? As minhas relações foram muito conturbadas, eu sempre fui muito ciumento, muito ciumento. Eu não conseguia compreender a latência dos meus desejos. Tipo assim, eu não conseguia entender como é que eu posso amar tanto esse cara. E aí eu já tô falando de outro namorado, tô falando de 10 anos depois daquela relação. Tô falando de começo de 2019, eu tinha 26 anos. E eu tava naquela relação lá que muitos de vocês acompanharam, aquele último namoro antes da pandemia. E foi esse rolê, sabe? Eu era muito apaixonado, muito apaixonado. E ao mesmo tempo, muito inseguro, muito ciumento, autoestima baixa e renegando desejos latentes que
no fim só faziam projetar na relação coisas tenebrosas, mas aí eu tô falando de uma maneira vaga, né? Eu realmente vou precisar me aprofundar. Foi quando eu entrei na terapia que eu comecei a desconstruir isso e passei a me tornar uma pessoa que sabe amar em paz. Eu acho que pode ser realmente muito bom fazer um episódio sobre isso, porque eu sei que tem muita gente que ainda não consegue viver uma relação com paz, sabe? Meu casamento hoje, por exemplo, é cheio de paz. Eu acho que por isso que a gente passa tanto tempo junto e é tão bom. Eu tenho paz no meu casamento, sabe? E no namoro anterior que eu tive, ali na pandemia, vocês acompanharam também? Já foi uma relação pacífica, porque eu já tinha entrado na pandemia, eu já tinha começado a ler filosofia e desconstruído muita coisa. Foi um período absolutamente doloroso a desconstrução, não o namoro. O namoro só foi pacífico porque eu sofri que nem uma cachorra perebenta e filha da puta antes, gente. Morrer, matar uma versão de si dói muito antes de atingir a paz. Mas acho que eu já tô falando muitas coisas com pontas soltas, né? Acho que a nossa conversa de hoje vai ficar sendo sobre. Acho que fica sendo a parte um de muitas partes, né? Nós, que fomos os pré-adolescentes e adolescentes não vistos. Gays, lésbicas, trans, pretos, pretas, gordos, gordas, pessoas com deficiência, pessoas que tiveram problema de aparência, de fala, de timidez. Às vezes pessoas heterocis, mas que estavam completamente fora do padrão. Enfim, qualquer um de nós que tenha passado fora da vitrine possível dos amores no começo da vida. Acho que eu fiz exatamente o que eu coloquei na descrição do que é o podcast, né? Falei nada com tudo e deixei muitas pontas soltas, mas vou deixar para que vocês nos comentários manifestem não só a vivência de vocês, mas para onde a gente pode levar a próxima conversa, porque abre precedente para muita coisa. Eu acho que seria muito legal eu falar de como eu deixei de ser uma pessoa que vivia, que amava de uma maneira tóxica, destrutiva e autodestrutiva, né? Horrorosa, para uma pessoa que consegue ter relações de paz, para uma pessoa que consegue administrar melhor a própria autoestima, mesmo quando ela não está boa, consegue fazer com que, quando eu estou com problema de autoestima, isso não afete tanto a minha dinâmica, a minha relação com o meu marido, meu parceiro. Eu acho que pode ser enriquecedor, sabe? Mas enfim, eu quero deixar um abraço bem gostoso para você que tá me ouvindo e que foi essa pessoa e que teve essa vivência e que até hoje, de certa forma, lida com os seus fantasmas desse passado, porque o passado tá sempre presente. A gente que foi viver tardiamente os amores, a gente que teve relações muito conturbadas porque achávamos que nunca íamos conseguir ser vistos e amados outra vez. Enfim, this goes out to my outcasts. Tá bom, amores? Um beijo, uma semana bem gostosa pra vocês. Espero que tenha sido gostoso de escutar. Hoje foi bem conversa de amigos mesmo, né? Conversa da madruga. Embora vocês estejam me ouvindo aí, ó, possivelmente a qualquer outra hora do dia. Quarta-feira que vem eu tô de volta e se eu tivesse sido prolixo, meu cu também. Eu ia pedir desculpa. Mas um seguidor muito querido que tá me acompanhando há muito tempo falou exatamente o que é, né? Falou, para de se justificar, caralho. Em outras palavras, ele disse isso. Então, vou tentar usar também esse podcast como um aprendizado pra eu parar de tentar me justificar pra vocês e pra mim mesmo, porque no fim é sempre pra mim mesmo. Um beijo na prega rainha do teu cozinho e até quarta-feira que vem. Obrigada pelo toque, Lucinda. A coisa que eu mais prezo na vida é conselho de mendiga.